Olá, Amazônia, bom dia, boa tarde para você que acompanha, que está ligadinho no AmazonSat. O seu Amazônia Agora já começou ao vivo aqui de Rio Branco. A gente apresenta o programa de hoje aqui do Horto Florestal, né? Vocês já estão acostumados, frequentemente a gente apresenta o programa daqui. Eu começo o programa de hoje falando de um assunto muito sério, uma denúncia que circulou em rede nacional sobre uma suposta fraude em 76 mil lotes da reforma agrária. 4 estados lideram o maior número de fraudes: São Paulo, Tocantins, Pará e, infelizmente, o Acre. Para esclarecer melhor esse assunto, eu tenho ao meu lado o Márcio Alessio. Ele é superintendente do INCRA aqui no estado do Acre e vai conversar com a gente sobre essa fraude, o que aconteceu, como aconteceu e como a gente vai resolver esse problema. Márcio, obrigado pela sua participação. Pela denúncia da Controladoria Geral da União, a gente viu que empresários, políticos, funcionários públicos, servidores estaduais e até gente morta recebeu as terras, esses lotes do governo. Enquanto isso, trabalhadores rurais esperam anos e anos para conseguir um lote. Como isso aconteceu? Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de trazer os esclarecimentos à sociedade. Na verdade, nós temos um processo de seleção e muitas famílias, elas no processo de seleção, elas não são servidores públicos, elas não são políticos, eles não são empresários, mas a partir do momento que essas famílias, algumas famílias entram nos projetos de assentamento, elas adquirem essa posição. Os dados da CGU, elas dão conta fazendo o cruzamento de toda a nossa relação de assentamentos, fazendo o batimento e cruzamento das informações e são detectadas. Então, na época do procedimento de seleção, essas pessoas não estavam nesta condição, adquiriram depois de serem assentadas. E, a partir do momento que é detectado esse trabalho, que as famílias não têm mais o perfil de agricultor familiar e ainda tem as cláusulas a serem cumpridas perante o INCRA, nós adotamos um procedimento, né, de notificação dessas famílias e visando a retomada dos lotes para a reforma agrária. Então, assim, são 76 mil lotes no Brasil inteiro, incluindo aí o Acre também, e esse valor corresponde a 8% do total de terras legalizadas, né, ou distribuídas nos últimos 20 anos. É uma margem grande. Na época, você está dizendo, então, que o INCRA não teve condições de detectar essas irregularidades e que só foi possível agora, batendo os dados dessas pessoas, desses beneficiários, com dados de outros sistemas, é isso? Exatamente. Na época da seleção, o assentamento das famílias ele é realizado a partir de uma inscrição no INCRA, onde as famílias declaram as suas informações. A partir há um tempo atrás, a gente não tinha acesso a muitas outras informações. Hoje, com o passar do tempo, cada vez mais nós temos mais informações a respeito das pessoas. Fazemos os batimentos para saber se é servidor público, para saber se tem empresa no nome, etc. Essas pessoas, na época da seleção, para ser assentada, elas não são assentadas porque a gente consegue detectar. Entretanto, cabe dizer que os sistemas eles são falhos, né? Hoje nós usamos a base, a consulta do INSS para que nos apontem se a pessoa é servidor público ou não, e a partir dessas informações é que nós consolidamos o processo de assentamento. Cabe destacar que cada vez mais é a nossa preocupação de oportunizar acesso à terra para trabalhadores rurais que precisam de terra. A prova disso é que em 2015, a Superintendência do Acre fez o assentamento de 300 famílias numa fazenda, na Fazenda Brama. Hoje o PA Walter Arce, a partir de um processo de seleção claro, transparente, contando inclusive com a participação e a colaboração dos órgãos de controle, onde as famílias foram assentadas, selecionadas a partir de critérios definidos com base no sistema de pontuação. Foram 300 famílias selecionadas no universo de 6 mil famílias inscritas aqui para a Regional do Baixo Acre e que foram selecionadas com base na pontuação atribuída perante as informações declaradas e comprovadas. E cada vez mais nós estamos preocupados e sendo mais rigorosos para esse processo. Então, são duas etapas.
Uma coisa é a família que recebe um lote da reforma agrária, que atende os critérios à época da seleção e depois adquire uma função, ou passa num concurso público, etc. E isso é detectado, existe uma comissão específica para analisar caso a caso e tomar as providências. A outra coisa é que nós estamos usando agora sendo cada vez mais rigorosos para que, de fato, a gente assente famílias que têm um perfil de trabalhadores rurais. E aí conta muito a experiência, a quantidade de anos que a família tem comprovada que trabalha na terra, o número de filhos, se é mulher na unidade familiar, tem uma pontuação adicional, e tudo isso é considerado para que a gente atribua uma pontuação para cada família e essa família seja selecionada para receber um lote da reforma agrária. Bom, essa fraude, ela tira a terra de quem precisa da terra. E o INCRA, como o INCRA tem trabalhado hoje para garantir a terra a essas pessoas que precisam? Quais são as regras para o trabalhador rural, para a família que precisa da terra, que tem o seu sustento garantido através da terra, para ter aí a regularização desse espaço, dessa área? Tá. Quem pode, quem não pode? Primeiro, o procedimento para assentamento é primeiramente fazer a inscrição no INCRA. Mas nós estamos com as inscrições abertas daquelas famílias que têm demanda por terra, para ter acesso à terra, fazer a inscrição no INCRA para que ele possa, a partir do momento que a gente adquirir novas áreas ou retomar áreas de projeto de assentamento, essas famílias serem assentadas. Esse é o procedimento normal. Cabe destacar também que no estado do Acre hoje nós temos mais de 32 mil famílias assentadas em mais de 150 projetos de assentamento dos 22 municípios do estado do Acre. E que nós estamos cada vez mais preocupados com essa questão do uso ilegal dos assentamentos. Nós temos intensificado os levantamentos nos projetos de assentamento exatamente para detectar essas ocupações irregulares e tomar as providências, que não é um procedimento rápido, é um procedimento lento, que requer muitas vezes a reintegração de posse via judicial. Ao mesmo tempo que estamos fazendo campanha também nos assentamentos, evitando compra e venda de lote. Para isso, já instalamos em muitos assentamentos placas de identificação, inclusive na notícia que foi veiculada, uma dessas placas foi mostrada, dizendo que comprar e vender lote da reforma agrária é crime. Então a gente aproveita o espaço, a oportunidade e para poder reiterar esse assunto, dizer ao assentado, ao trabalhador rural, que não venda, não compra lote da reforma agrária, que é ilegal, é crime. Quem vende, né, ele nunca mais vai ser assentado pelo INCRA, e quem compra também pode perder, ele vai perder, além da terra, o seu dinheiro. Então nós estamos intensificando esse processo de levantamento ocupacional em todos os projetos de assentamento, para que as famílias de fato acessam a terra, elas possam continuar na terra. Certo, vamos então, eu vou passar agora um número de WhatsApp para você que está assistindo. Se tiver alguma dúvida, se quiser tirar alguma dúvida, dar uma sugestão, trazer um ponto de vista, algum argumento novo para essa conversa que a gente está tendo agora, você pode mandar mensagem para o número com DDD 68 e o número é 9997-0659. Vou repetir, 9997-0659. A gente já tira a sua dúvida agora ao vivo. E olha só, a pessoa que há 20 anos atrás trabalhava na terra, era um produtor rural, ganhou a terra, foi beneficiado com a reforma agrária. Essa pessoa conseguiu aí, se candidatou a um cargo político ou passou num concurso. Como fica? Ele perde a terra hoje ou não? A terra continua em posse dele? Então, existem alguns casos detectados a esse respeito e existe uma comissão específica que está notificando e analisando caso a caso. Nesse cruzamento da CGU, ela cruzando os CPFs, ela considera que todas as famílias, né, que são empresários, servidores públicos, políticos, como inconsistente, como ocupação irregular. Todos têm direito à ampla defesa. E isso foi já identificado, muitas famílias já foram notificadas. Algumas famílias apresentaram as suas respostas, por exemplo, no caso de professora lá dentro do assentamento, no caso de agente de saúde que continua trabalhando no seu lote, mas desempenha um papel de agente de saúde. Isso tem sido justificado, a comissão tem analisado, tem passado por uma análise jurídica de cada caso,
Alguns casos foram considerados, outros não. Então, cada caso é um caso. Certo, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta falando ainda mais sobre esse assunto da reforma agrária, o golpe de 76 mil lotes que foram distribuídos nos últimos 20 anos e a Controladoria Geral da União constatou irregularidades. A gente vai para o rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.